Você já reparou como os vilões mais perturbadores não são aqueles que querem dominar o mundo com um raio laser gigante ou só explodir cidades por causa de birra? O que realmente deixa a gente desconfortável é quando o vilão funciona como um espelho torto, um reflexo distorcido que revela o pior que nós mesmos podemos ser. Não é à toa que eu adoro falar desses personagens. Já teve vídeo aqui no canal sobre o Askeladd de Vinland Saga, outro vilão que eu acho fascinante, ambíguo e que bagunça a linha entre o certo e o errado. Mas hoje a gente vai aprofundar mais fundo nesse buraco negro da mente humana, porque o assunto é um dos meus personagens favoritos, Mahito, de Jujutsu Kaisen. Mahito não é só um espírito amaldiçoado que sai por aí matando humanos, apesar de ser um pouco disso também. Ele é a encarnação pura do sadismo, da curiosidade macabra e da indiferença total ao sofrimento alheio. Um personagem tão bem construído que não precisa de um passado trágico, uma influência abusiva ou uma motivação política mirabolante para ser interessante. Ele é interessante justamente porque não tem nada disso. E ao longo desse vídeo a gente vai dissecar, sem trocadilhos, o que faz dele um antagonista tão hipnótico. Desde a psicologia caótica que ele representa, passando por reflexões filosóficas sobre o niilismo e a natureza do mal, até chegar no desconforto quase existencial que surge quando percebemos que Mahito talvez não esteja tão distante assim de nós. Então se prepara, porque hoje o espelho vai refletir umas coisas que você talvez preferisse não ver. Mahito é, basicamente, uma criança brincando de Deus, mas os bloquinhos dele são seres humanos. Suas vidas, suas dores, suas almas. Ele não tem empatia, não carrega dilemas morais, não entende o que seria certo ou errado. Para Mahito, distorcer corpos, retorcer sentimentos e matar é quase uma forma de arte, um passatempo, uma brincadeira curiosa para preencher o tédio existencial. E é exatamente isso que faz dele tão aterrorizante. Mahito não age por trauma, não busca vingança, não tem um passado triste que explique a sua maldade. Ele é movido por impulso puro, por uma curiosidade mórbida que beira o infantil, mas com consequências monstruosas. Psicologicamente, Mahito é quase um manual ambulante de psicopatia. Zero remorso, emoções rasas, prazer em manipular e torturar. Mas o que realmente eleva o personagem é a camada filosófica. Mahito não só se diverte deformando corpos, ele quer entender o que faz de um humano um humano. É quase um experimento existencial, transformando gente em massa informe só para ver até onde vai o conceito de alma. E é justamente por aí que a gente vai mergulhar agora, o lado filosófico de Mahito, e como ele, do seu jeito retorcido, questiona o valor da vida, o sentido do sofrimento e até o propósito de existir. Agora prepara o estômago e o cérebro, porque vai ficar pior. Se a gente coloca a filosofia na mesa, e por que não, já que Mahito trata a vida como um laboratório filosófico doentio, ele acaba lembrando muito o niilismo cru, aquele que se associa a Nietzsche, ou melhor, ao niilismo mal interpretado e levado ao extremo. Mahito olha para o mundo e não vê nada sagrado. Vida, apenas uma carne moldável. Sofrimento, um detalhe irrelevante. Morte, só o desfecho inevitável de um experimento divertido. Para ele não existe um valor intrínseco em nada, nenhuma moralidade universal, nenhum propósito maior, nenhum destino que dê peso ou dignidade ao que somos. Tudo é só matéria-prima, carne, ossos, medos, traumas, que ele pode torcer, deformar e reconstruir, só para satisfazer uma curiosidade mórbida que nunca se sacia. É quase como se Mahito fosse um artista macabro, pintando quadros grotescos com as vísceras humanas só para descobrir que tonalidade a alma assume quando é despedaçada. Isso o coloca num patamar diferente da maioria dos vilões. Outros personagens monstruosos fazem o mal como um meio para chegar a um fim. Poder, vingança, salvação torta do mundo. Mahito não. Ele faz do sofrimento o próprio objetivo. Ele não quer conquistar ou corrigir nada. Ele só quer brincar. Quer ver até onde vai a elasticidade da existência humana, tanto no corpo quanto na psique. Isso é o que torna Mahito tão desconfortável de assistir, porque ele obriga a gente a encarar o cenário mais tenebroso, o de um universo sem significado algum, sem justiça cósmica, sem moralidade universal, sem um final feliz garantido, um mundo onde dor e morte não têm peso, a não ser que nós mesmos damos para nos manter sãos. Mahito é o abismo rindo de volta, esfregando na nossa cara que talvez a gente invente valores só para não enlouquecer. E ele, com um sorriso quase infantil, faz questão de rasgar cada ilusão dessas, uma vítima por vez. Talvez o pior sobre Mahito seja justamente o quanto ele fala verdades incômodas. Ele cutuca Itadori o tempo todo,
escancarando que a fronteira entre humanos e maldições é tão fina que chega a ser quase cômica. Porque, no fundo, maldições como ele só existem porque o coração humano fomentou o medo, rancor e ódio o suficiente para dar-lhes forma. Marrito é o produto final do pior que carregamos por dentro. Um espelho distorcido que nos obriga a encarar o que poderíamos nos tornar se deixássemos a empatia morrer. E aí que entra o conceito japonês de Tatemai e Oni. O Tatemai é aquela máscara social que usamos para viver em comunidade. O jeito educado, contido, que não fala o que realmente pensa para não causar desconforto ou ser julgado. Já o Hon é o verdadeiro eu, aquilo que pensamos e sentimos no fundo, por mais feio ou condenável que seja. Marrito é a falência completa do Tatemai. Ele rasga qualquer fachada de civilidade e escancara o Oni de forma mais podre possível, sem vergonha, sem filtro e sem medo. E quando a gente traz isso para o campo da psicologia, Marrito se encaixa perfeitamente no modelo de Freud. Ele é o ID absoluto, por instinto, desejo, impulsos primitivos, completamente solto, tanto que age como um recém-nascido muitas vezes, sem o equilíbrio do ego para negociar com a realidade, nem o peso do superego para impor culpa ou moralidade. Marrito age só para satisfazer sua curiosidade e prazer momentâneo, deformando corpos e quebrando almas como se fosse um jogo, sem qualquer noção de bem, mal ou responsabilidade. Ele é o lembrete mais cruel que as linhas que nos separam de virar monstros não são gravadas em pedra, mas rabiscadas em areia, prontas para sumir ao menor sopro de dor, medo ou rancor. No fundo, Marrito não é só um inimigo a ser exorcizado. Ele é um aviso perverso de que, se dermos total liberdade ao nosso ID, podemos acabar parindo o nosso Marrito interior. E aí, nem a psicanálise dá conta do estrago. Marrito é um vilão que não quer ser entendido, muito menos redimido. Não tem um plano grandioso de dominação global, não carrega um passado triste para justificar sua maldade. Ele é o caos movido pela curiosidade, a crueldade transformada em experiência estética. E é justamente por isso que torna tão incrivelmente bem construído. Marrito revela, quase como uma provocação filosófica, o abismo que surge quando você retira todo e qualquer valor moral da existência e deixa só um instinto, um impulso nu de governar. Ele destrói o Tatemai, rasga o verniz social e esfrega na nossa cara o cone da forma mais podre que existe. Freud explicaria Marrito como uma personificação do ID solto, sem o ego para negociar com a realidade e sem o superego para impor culpa ou moralidade. É o instinto puro, livre, brincando com vidas e almas como quem desmonta um brinquedo para ver o que tem dentro, só pelo prazer sádico de saber se pode. No fim das contas, Marrito não faz a gente questionar só a fragilidade da vida humana, mas também o quão estreita é a linha que separa uma curiosidade saudável do prazer abertamente cruel. Ele é o lembrete mais incômodo de que, sem um código ético, seja ele social, pessoal ou espiritual, qualquer um de nós pode, sim, flertar com a monstruosidade. E talvez o que mais assuste em Marrito não seja o que ele faz, mas o que ele aponta. O que o verdadeiro terror não está apenas nele, mas na possibilidade de haver um Marrito quietinho à espreita dentro de cada um de nós. E você, o que você acha do Marrito? Ele é só um monstro isolado ou um reflexo grotesco da nossa própria natureza? Comenta aí, deixa o seu like e se inscreve para mais análises existenciais, filosóficas e tudo mais. Se você quiser me apoiar, assina o clube de membros ou cola na nossa live da Kik. Aqui é a Estela que vos fala e fui! 領域展開